Muito bem, já falámos aqui muito de justiça. Vamos seguir agora, Gonçalo Sousa, com as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Donald Trump. Tens uma nota para o Presidente da República? Tenho, já vou dar no fim, até agir, porque estávamos a falar aqui de dinâmica internacional, eu até vou abordar um pouco por aí também. Porque Marcelo, obviamente, não pode dizer o que disse. Às vezes Marcelo é Presidente da República, mas às vezes parece que é comentador de O Vencedor na Rádio Observador. Às vezes parece... É o sonho dele, é o próximo passo. É o quarto comentador do painel de hoje. Às vezes parece um bocado... Em janeiro, não sei. Não, sim, pode ser uma aquisição. Não sei, as funções acabam em março, acho Mas ele diz que não comenta mais política. Isso é o que ele diz agora. Portanto, temos que esperar uns Temos que meses. pô-lo noutro tema. Temos que esperar uns meses. Mas a questão é, quando o Presidente da República fala ao país, não está a falar a representar-se ele próprio como se estivesse a comentar política ao domingo à noite. Marcelo Rebelo de Sousa está a representar 10 milhões de pessoas. Ainda para mais, quando o Presidente da República em si, não Marcelo, mas a função, o órgão de soberania e Presidente da República, nem sequer dita o executar da política externa do país. Isso cabe ao Governo. E aí o Ministro Paulo Rangel esteve bem a meter o Presidente da República no sítio. Até por várias razões. O que Marcelo disse de Donald Trump não foi... Ele simpatiza com o Putin, ou ele é amigo do Putin, no sentido em que, por exemplo, o Berlusconi ia a festas com o Vladimir Putin há 20 anos atrás e bebia uns copos. Não era isto. Ele disse efetivamente, objetivamente, é um ativo russo. E dizer Soviético. isto... É um ativo soviético, portanto foi um throwback, não é? Portanto foi um voltar ao passado para aplicar uma analepse. Portanto, a realidade é que Marcelo, ao dizer isto de forma direta ou indireta, o que está a dizer é, em termos de informações, Donald Trump, direta ou indiretamente, financia informações ao governo russo quase como se fosse um agente secreto. Ora, isto é grave a vários níveis. Em primeiro lugar pela questão institucional, que já aqui mencionei, mas até numa questão objetiva. Colocando aqui a questão institucional de parte, houve até investigações nos Estados Unidos sobre a conspiração criminal, ou a alegada conspiração criminal entre Donald Trump e até o próprio Kremlin, na altura entre 2017 e 2019, na altura até feita pelo investigador, pelo procurador Robert Mueller, e chegou-se à conclusão que efetivamente havia a tentativa do governo russo de interferir nas eleições americanas em 2016, mas não ficou comprovada a conspiração criminal de traição à pátria de Donald Trump relativamente aos Estados Unidos da América em favorecimento do governo russo. Ou seja, nesse ponto de vista, até judicial, se quisermos, Marcelo está errado. E a questão é, se eu for olhar para a dinâmica geopolítica dos Estados Unidos, quando Marcelo diz Trump objetivamente é um ativo russo, Trump não governa e os Estados Unidos não governam nesta perspectiva isolacionista para beneficiar a Rússia. Governam nesta perspectiva isolacionista para se beneficiarem eles próprios. E esta perspectiva isolacionista não veio apenas de Trump. Manteve-se em determinados aspectos com Biden. Porque algumas das tarifas que já tinham sido aplicadas com Trump no primeiro mandato entre 17 e 21 mantiveram-se com Biden entre 21 e 25. É um ponto importante. Isto para dizer o quê? Se eu olhar para a realidade americana, isto para tentar racionalizar o que Marcelo Rebelo de Sousa disse, a direita americana tem uma preocupação muito superior com aquilo que é a realidade económica chinesa. A esquerda americana tem uma preocupação muito maior com aquilo que é a realidade militar russa. Devemos ter, nós Europa, devemos ter essa preocupação, certo. Agora, eu compreendo a visão, não de Trump individualmente, mas de várias alas do Partido Republicano por uma simples razão. Se eu olhar para o crescimento económico da China, eu consigo muito mais facilmente, enquanto ativo, enquanto administração pública, converter o crescimento económico e o valor acrescentado em desenvolvimento económico, ora na saúde, ora na educação, ora no poder militar. A economia chinesa, desde a reforma económica em 1978, cresceu 45 vezes em 40 e tal anos, uma coisa abrupta. Se eu for olhar para a economia russa, é exatamente o oposto. A Rússia, em termos económicos, tem a dimensão económica de Espanha, pouco mais do que isso. Portanto, é muito mais fácil alguém, na dimensão comercial e económica, com a expansão económica que a China teve, de transformar esse crescimento económico em desenvolvimento militar, do que fazer o oposto. A Rússia é efetivamente o país com mais ogivas nucleares a nível global, e é uma potência militar, mas não é uma superpotência do ponto de vista económico como a China é. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a direita americana tem a preocupação efetivamente maioritária com a China, porque mais facilmente pode a longo prazo converter esse poder comercial em poder militar, do que propriamente com a Rússia, que tem uma limitação económica que, indireta ou diretamente, a pode limitar, ou irá mesmo limitar, no crescimento ou no incrementar de poderio militar. Portanto, isto é a visão da direita americana. Isto não é necessariamente, ou de muitos setores da direita americana, porque depois varia no setor mais radical, mais moderado, seja o que for. E isto não é ser um ativo russo. Agora, eu posso dizer isto aqui porque sou comentador do Vencedor Marcelo Rebelo de Sousa já não é comentador com o Judito de Sousa na TVI em 2014. Estamos em 2025 e eu sei que faltam poucos meses para Marcelo Rebelo de Sousa se ir embora. Mas efetivamente não pode ter este comentário, até porque estamos numa altura, numa conjuntura política, geopolítica problemática, onde há vários conflitos, não só na questão russo-ucraniana, não só no Médio Oriente, em outros locais do mundo também, e a realidade é que, no final do dia,
Isto só não tem mais proporções porque, do ponto de vista geopolítico, Portugal aqui felizmente não conta para o totobola. A realidade é essa. Obviamente que os partidos Ainda políticos... assim foi notícia. Foi notícia em muito sítio. Foi notícia em muito E sítio. mesmo nos Estados Unidos. Alguns sem referir o nome, Sim, não é? Só sim. referir o cargo. Isto noutras circunstâncias, Marcelo Quando quase... chegar o próximo, talvez se leve com a fábrica. Quase que Sim, esqueci. mas Tem foi uma um base momento- militar americana nas lajes, nos Açores. Não é? Exato. Quase que Não, esqueci. e para todos os efeitos estamos a falar de um aliado. Completamente, a questão é mesmo essa. Não- Ou seja, Não há dúvidas, em termos de alinhamento de política externa, Portugal neste momento não tem nenhuma dúvida de Certo, continuar a ser claro. um aliado formalmente dos Estados Unidos, independentemente agora do mesmo da comportamento. visão mais isolacionista de Trump, que eu acredito que no futuro, mesmo que os democratas vençam as próximas eleições, irá manter. Poderá haver uma proximidade mais diplomática com a Europa, eu não digo que não, mas o isolacionismo americano e este novo mundo multipolar veio para ficar. Eu não é? acho é que há uma questão aí interessante que tu estavas a falar, que tem a ver com a ameaça da China, efetivamente, Sim. que é uma preocupação. E há bocado falavas dos BRICS, a questão dos BRICS já terem falado de criar uma moeda dos próprios BRICS para fazerem a circulação do petróleo. Exatamente. É um ponto importantíssimo. Não, Para rivalizarem com o sem dólar, dúvida, porque aí sem dúvida. é que os Estados Unidos são mesmo a Mas superpotência. eu acho é que, com todos os méritos que essa abordagem tem, eu confesso que me faz um bocadinho de impressão como é que culturalmente e historicamente os Estados Unidos estão agora neste momento em que têm ali um alinhamento tão próximo com a Rússia, quando, quer dizer, historicamente, e não foi assim há tanto tempo. Sim, sim, quer há dizer, 30 anos, não é? Sim, Nem, quer nem, dizer- nem 40, sim. Exatamente. Quer dizer, a União Soviética era efetivamente o inimigo dos Estados Unidos e aquilo era... É só ver o James Bond, é só ver alguns filmes. Completamente, quer dizer, Não é e preciso era, esperar muito. e eu acho que aquilo marcou gerações absolutamente. Agora, a questão da China, de facto, que é uma potência que hoje em dia é olhada com muita desconfiança, apesar da dependência que muitos dos países que olham com desconfiança têm, do ponto de vista económico, da China. E na parte financeira também, porque a China faz muita concessão de dívida que depois quase que prende os países àquilo que é a vontade política chinesa. Faz porque eles faz devem- isso como em isso muitos países africanos. Isso é o softnet. Assim, Há muitos casos interessantes em África, há imensos países neste caso, o próprio Montenegro, Muitos não países- o país. muitos mas- países dos sim. PALOP que o Sim, presidente sim, português sem dúvida. elogia sempre com um discurso cor-de-rosa, esquecendo tudo aquilo que se passa e que nós sabemos que se passa nesses países, mas muitos deles também estão agarrados precisamente a essa política chinesa. Mas aquilo que me faz impressão é como é que, apesar de haver algum sentido nessa política de maior receio, de maior confrontação com a China, ao mesmo tempo temos um presidente que é desastrado do ponto de vista diplomático. Em soft e, por power exemplo, tem que se não diga. só é só em soft Sim, power, sim. por exemplo, esta questão das tarifas, não é? A Índia, que é um colosso também do ponto de vista económico, é praticamente empurrada para as mãos da China com esta questão das tarifas, apesar dos dois países terem ali uma tensão bastante grande. Mas quer dizer, por decisões às vezes fundamentadas com base apenas no amor próprio ou na autoestima do presidente dos Estados Unidos, há questões que depois não fazem sentido nessa abordagem. Eu diria, não sei quanto tempo é que temos, não me quero alongar Sim, muito. queria só passar Sim, ainda sim, a palavra aqui só ao muito Alexandre rápido, Borges. muito rápido, Sim, força, Gonçalo. Eu diria que a justificação que talvez Trump dissesse para isso, que faria algum sentido, não sei se Trump iria por aí, mas pelo menos alguém da equipa dele, era que a evolução das trocas comerciais a nível global nos últimos 30 anos, até há um gráfico muito interessante do Banco Mundial sobre as importações feitas pelos países a nível global com a China versus os Estados Unidos. Certo. Quando a União Soviética cai, em 1991, 90% do mundo trocava muito mais com os Estados Unidos do que com a China. A partir da entrada da China em 2001 na Organização Mundial do Comércio, com o aval dos próprios americanos neste modelo que nós ainda temos, mas que está a desvanecer no tempo, a China neste momento é a maior parceira económica versus os Estados Unidos em praticamente todo o mundo. E até na própria União Europeia. Aliás, a partir de 2021 a China passou a ser o maior parceiro comercial da União Europeia, se eu não estou em erro. Portanto, eu diria que esta tentativa de Trump é nesse aspecto e as tarifas... diria que de um ponto de vista eleitoralista tem um objetivo. Se resulta ou não, isso aí já é outra história. Pois é, que a questão isso aí é outra história. Agora, o sentido seria aplicar tax cuts, cortes de impostos, no sentido em que conseguiria arrecadar receita fiscal que já não iria arrecadar através dos tax cuts. Porque há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, não havia, ou 100 e tal anos atrás, não havia impostos sobre os rendimentos. E, portanto, haveria essa compensação. O problema é que o modelo financeiro e económico e fiscal de há 100 e tal anos atrás, é muito para se aplicar em 2025 é muito complicado.